o exorcismo inacreditável que chocou a igreja. Na fronteira entre a fé e a ciência, existe um campo de batalha invisível, um lugar onde a convicção humana é posta à prova pelo que não pode ser explicado. Estamos prestes a mergulhar em um exorcismo que não é lenda, mas fato documentado. Um evento que inspirou o maior clássico do terror e que chocou a Igreja Católica em pleno século XX. Você está pronto para testemunhar um verdadeiro testemunho do poder da fé? Estamos prestes a mergulhar em um exorcismo como nenhum outro, onde a luta espiritual se tornou uma profunda demonstração de convicção inabalável. Essa narrativa incrível desafiará suas percepções e o deixará inspirado pela extraordinária resiliência do espírito humano. O prelúdio da provação. No final da década de 1940, o exorcismo era um ritual quase esquecido na América. O mundo ocidental se apoiava na ciência, e o sobrenatural era, na melhor das hipóteses, folclore. O caso que se seguiu não apenas ressuscitou o rito, mas forçou a igreja a confrontar uma realidade que ela própria havia relegado às sombras. A história foca em Rolando, um pseudônimo dado para proteger a família. Um garoto de 13 anos de Washington, D.C. Rolando era um garoto normal, que vivia uma vida comum, até que a tragédia se abateu sobre sua casa. A morte repentina de sua tia, uma médium que o havia introduzido ao tabuleiro Ouija, marcou o início dos fenômenos. Dias após o funeral, objetos começaram a se mover sozinhos. Arrastões eram ouvidos no sótão. Marcas misteriosas de arranhões surgiam no corpo de Roland. O terror se instalou. A família, protestante e com acesso aos melhores recursos, primeiro buscou explicações científicas, psicólogos, neurologistas e psiquiatras, mas os exames eram unânimes. Roland era perfeitamente saudável. O problema, disseram eles, não era da mente, mas de algo mais profundo. O ceticismo inicial cedeu ao desespero. Diante da falha da ciência, a família recorreu à igreja luterana e, em seguida, a um sacerdote católico. A conclusão chocante do padre Schultz era que os fenômenos extrapolavam qualquer doença mental conhecida. O caminho espiritual, por mais aterrorizante, era o único que restava. O confronto começa. O padre William Bodarne, um jesuíta respeitado, foi designado para o caso em St. Louis. Seu primeiro encontro com Roland foi imediato e violento. Durante a tentativa inicial de oração, o garoto, com a força de um adulto, rasgou as amarras da cama e atacou o padre, quebrando seu nariz. O exorcismo se arrastou por semanas e foi um teste de limites para a fé de todos. A voz que saía de Roland não era de um garoto, era um rugido gutural que falava línguas estranhas, zombava dos padres e demonstrava um conhecimento íntimo dos pecados de cada um. Os fenômenos físicos eram incessantes. A cama se movia, estilhaços de vidro choviam do ar e símbolos religiosos eram atirados para longe. O padre Walter Halloran, um dos assistentes de Bodarne, teve sua fé testada a cada dia. Ele narrou, em seus diários, os momentos de desespero. A esperança parecia perdida quando os ataques se intensificavam, sempre que um dos padres se aproximava de esgotamento. A provação era um reflexo da guerra entre o visível e o invisível, testando a convicção dos homens contra uma força que prometia a aniquilação. A essência da fé inabalável. A fé inabalável se manifestou na rotina implacável do rito. Mesmo após ataques violentos e horas de privação de sono, os padres não recuavam. Eles repetiam o ritual em latim, asperindo água benta e forçando o garoto a tocar crucifixos. A força estava na convicção. O padre Bodarne, esgotado e com a voz rouca, tinha uma declaração de fé que se tornou um mantra da equipe. Se o inimigo pode nos alcançar, Deus pode nos libertar. Essa crença profunda permitiu que eles ignorassem o ceticismo do mundo externo e a tentação de abandonar o rito. A luta não era solitária. Os pais de Roland, apesar de protestantes e a comunidade jesuíta próxima, atuavam como pilares de apoio. A família se mudou para a casa paroquial, sujeitando-se ao isolamento e aos rituais diários. A comunidade fornecia as refeições, a lavanderia
E acima de tudo, as orações que fortaleciam o esforço espiritual quando a pressão externa, por parte de vizinhos e da imprensa, aumentava. O momento decisivo veio após uma série de eventos insuportáveis, quando o corpo do garoto começou a manifestar marcas e símbolos. Em uma sessão rolante, teve visões de figuras angélicas e demoníacas. O padre Bolderne, percebendo a abertura, intensificou o rito, invocando o arcanjo Miguel, o general dos exércitos celestes, para reverter a situação. O ponto de virada e a resolução. A última sessão durou a noite toda. O quarto se tornou um palco de guerra. O garoto gritava, a cama tremia, e os sons de estalos e socos eram ouvidos na paróquia. Na madrugada, pouco antes do nascer do sol, Roland gritou: "Ele se foi! Ele se foi!" Subitamente, a violência cessou. O garoto caiu em um sono profundo, e os padres, exaustos, testemunharam o silêncio. O exorcismo havia terminado com a resolução espiritual. Rolando acordou calmo e curado. Os ataques e fenômenos nunca mais se repetiram. Ele pôde retornar à sua vida. Mas sua jornada de recuperação foi marcada por anos de acompanhamento espiritual para reconstruir sua vida após a provação que o havia levado ao limite da sanidade e da existência. O impacto do caso na igreja foi imediato. O exorcismo de Roland Doe foi um evento de validação interna que confirmou a necessidade e o poder do rito. Ele não só levou a igreja a reorganizar o estudo da demonologia, mas também inspirou a imprensa e a literatura, pavimentando o caminho para o terror moderno e provando que a fé, mesmo diante do inexplicável, tem um poder concreto. Lições do invisível. A história de Roland Doe não é apenas sobre demônios, é sobre a força da crença. A resiliência demonstrada pelo padre Bolderne e sua equipe, que confrontaram o terror com oração e convicção, é a prova de que o espírito humano tem uma capacidade extraordinária de suportar o insuportável. Este caso contribuiu para o debate contemporâneo sobre fé e ciência, ao mostrar que há fenômenos que transcendem o diagnóstico psiquiátrico. O inexplicável forçou o mundo a considerar a dimensão espiritual e a reavaliar os limites do que consideramos real. Diante de um fenômeno que desafia a ciência, onde você colocaria sua crença? No que você acredita é forte o suficiente para superar o invisível? Se você adora história de mistérios, lendas e fatos reais, junte-se à nossa comunidade do Contos e Relatos. Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma história. Tenha tudo de bom hoje e sempre.